Aqui, estamos aqui mais uma vez para ouvir mais um pouco sobre o que Cristo tem para nós. Sabemos que a palavra de Deus diz que errai por não examinar as Escrituras. Muitos de nós não quer ler a Bíblia, não quer ouvir da Bíblia, com a desculpa que não sabendo o pecado dele pode, na presença de Deus, quando chegar, vai ser menos castigo. Mas não é. Deus não tem nenhum por inocente. Quero dizer aqui também, enquanto estou lembrando, segunda-feira eu falei sobre a parábola da moeda perdida. Disse que era em Lucas. Eu disse que era... Errei a referência, porque eu disse que era Marcos 15 e é em Lucas 15. Você pode ver que a referência é Lucas 15, não... por isso, eu quero hoje falar mais um pouquinho sobre parábola, que Jesus falou muitas das vezes, porque a Bíblia prova que Deus opera, tem um mistério, vários mistérios Deus opera na nossa vida. Muitas vezes nós não queremos compreender porque nós não queremos buscar na palavra de Deus. Mas há mistério. Ele falou mais uma parábola. Eu quero aprofundar hoje um pouco sobre essa parábola que fala quando um homem queria viajar, pegou os seus talentos, quer dizer, seu dinheiro, sua economia, chamou 3 servos dele e para um ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 2 e para outro ele entregou 1 e disse: quando eu voltar eu quero esses talentos. O que recebeu 5, ele teve fé, porque uma das maiores derrotas na nossa vida é falta de fé. Fé não é só a fé da salvação, não é só a fé que Jesus pagou o preço lá na cruz do teu pecado. Isso é a principal fé que precisa o homem ter. Fé que Jesus já pagou essa dívida e para que tu chegue à presença de Deus, precisa estar em comunhão com esse Jesus que pagou o preço. Isso é a principal fé. Mas também, muitas das vezes, nós somos derrotados. Eu já falei aqui sobre a palavra derrotado. Nós não dá certo nada quase na nossa vida, porque nós começamos em nós mesmos. Nós não confiamos nem em nós. Nós temos dúvida em tudo que vai fazer, tem medo de não dar certo. Isso aí é a maior pobreza da terra. Ela é puxada por falta de fé. Então, um produziu, botou para trabalhar os talentos, e o de 5, o de 2 também criou fé, mas o de 1 era servo também. Eu sempre digo, na igreja, a igreja, porque não tem na igreja, tem a igreja. A igreja é as pessoas que temem a Deus. Isso é que a palavra igreja é as pessoas, não é um templo. Templo, Deus disse que não habita em templo feito por mão humana. Deus habita nas pessoas. E por isso é chamada a igreja as pessoas. Hoje tem tanto pessoas que vai para a igreja, diz que é de Jesus, diz que é crente, mas ele não tem fé em nada.
Ele bebe como uma palha seca, que a Bíblia diz que para onde uma folha seca, uma palha seca, para onde o vento dá, ela vai. Assim tem pessoa que diz que é de Jesus, mas não confia nem nele, faz um cálculo na palavra de Deus. E aí ainda diz assim, eu não tenho medo de ter nada, eu não dá certo as coisas mesmo para mim. Mentira! Deus dá para todos, Deus quer ver todos abençoados por igual. Não se queixe nada, senão de si mesmo. Se você não é um empresário bem-sucedido, se você não tem uma família muito abençoada, se você não tem um lindo casamento, vive em parceria com sua esposa, os dois em uma só pessoa, porque isso é que é casamento, é quando os dois se entendem, não tem espaço para divórcio. Não tem. Divórcio é coisa que não é de Deus. Deus juntou o homem, a sua mulher, e disse, só a morte os separará. Mas nós, por desobediência, nós pensamos que separa. Só que para Deus não houve essa separação. Para Deus ele juntou e só vai ser separado quando morrer. Vira uma bola de neve. Se eu estiver mentindo, me desafie. Quando você acha que seu marido não presta, você acha que sua mulher não presta, e troca por outro, eu tenho observado que dificilmente você leva sorte. Dificilmente. O pior não é nem só você, o pior é seu filho, porque aí o filho fica dividido. Não sabe se obedece a mamãe, não sabe se obedece o papai. Não sabe se está na casa da madrasta ou se está na casa do padrasto. E o mundo não quer parar. O mundo não quer parar para ver o tanto que tu tá. Em vez de amar teu filho, perdoando a tua esposa, em vez de tu amar teu filho, perdoando o teu esposo, tu troca por outro. Tu troca por outra. E lamentavelmente, se eu chamasse aqui 50, 100 enteado ou enteada, chegasse aqui e aí fosse para ele desafiar, minha madrasta é igual a mamãe ou minha madrasta não é? Meu padrasto é igual a mamãe, o papai, ou não é? Eu tenho a certeza que a maioria grande ia dizer que a mamãe era melhor, que o papai era melhor. E por falta de perdão, por falta de amor, você botou seus filhos para essa dificuldade. Com padrasto e com madrasta. Não tenho nada contra quem é madrasta, não tenho nada contra quem é padrasto, porque eu conheço uma madrasta também. Não é todo mundo não. Eu conheço uma madrasta que os filhos do meu sobrinho, 12 filhos, querem mais bem a madrasta do que sua mãe. Todas as duas são vivas, a mãe e a madrasta. Eles querem mais bem a madrasta, mas isso é raro. Isso é raro. A madrasta que assume o lugar de mãe, o padrasto que assume o lugar de pai. É raro, tem, mas é raro. E a conta não está boa para com Deus, porque Deus disse, perdoai aqueles que não têm ofendido. E por que tu não perdoa nem tua mulher? Por que tu não perdoa nem teu marido? Tu tem uma conta, porque ele disse que sua morte separa, e tu pensa que tu separa da tua mulher e tá tudo bem. Tu pensa que separa do teu marido, tá tudo bem. Mas com Deus não tá não. Com Deus não tá não, porque ele disse que só a morte. Ah, mas alguém ainda não me falou isso tão sério assim. Pois é a Bíblia. Se alguém tá passando a mão na cabeça das pessoas, essa pessoa também está errada. Porque a Bíblia diz que é como uma espada de 2 gumes. 2 gumes, todo lugar que encosta, corta.
Então, assim é a palavra de Deus. Ela tem que ser respeitada. E quando nós desrespeitamos a palavra de Deus, nós somos altamente azalados. Queira ou não queira, os homens mais ricos da terra, os homens mais sábios da terra, os homens mais poderosos da terra, faça uma avaliação, faça uma pesquisa, que eles não são as pessoas mais felizes. Há um vazio muito grande na sua vida, porque felicidade é paz com Deus, felicidade é ter família, felicidade é ter uma esposa que te compreende, que ama a ti, que faz tudo para te agradar. A mesma forma também é ter um marido. Ter um marido que te compreende, ter um marido que tu tá em grande dificuldade, mas teu marido tá ao teu lado, te confortando, te alegrando. Isso é que é felicidade. Ter um filho que te obedece, que tu diz assim, não vai por ali, meu filho, por amor de Deus. Ele não vai. Vai por aqui, minha filha, ela vai. Isso é que é felicidade. Felicidade é temor a Deus e família. E hoje está muito difícil essa palavra. Quero voltar para o servo que não confiou no seu Senhor. Este servo de um talento. Ele disse, isso é o crente, isso é aquela pessoa que se chama de Jesus, que não vai para lugar nenhum, porque ela não tem fé, ela não confia em ninguém. Por isso fica difícil. Quando eu não confio em ninguém, nem um casamento eu posso ter. Quando eu não confio em ninguém, nem meus filhos eu posso ajudar. E essa pessoa que era o que recebeu um talento, ele enterrou. Os outros botaram para ganhar dinheiro, mas um enterrou. E este que enterrou o talento é o crente, é a pessoa que não quer prosperar nada. A pessoa que só sabe gastar, mas não sabe juntar. Essa pessoa que não sabe economizar, essa pessoa que só sabe sujar o nome, mas nunca quer limpar o nome. Essa pessoa inútil, porque quando o seu Senhor, na palavra diz, quando o seu Senhor voltou, ele se regozijou pela proposta do que tinha recebido 5. Ele disse, eu trabalhei, está aqui mais 5. O outro que recebeu 2, ele disse, está aqui, trabalhei e ganhei mais 2. Deus se alegrou, porque essa palavra simboliza Deus e o homem, Deus e o povo aqui na terra. Ele dá para todos. Agora, nem todos confiam nele, nem todos querem obedecer. Para que possa ser bem sucedido, precisa obedecer a Deus. Ele pegou, chegando no que só tinha recebido 1, ele disse, Senhor, está aqui o teu talento, sabendo que tu colhe aonde não semeia, sabendo que tu é justo, sabendo que tu sabe de tudo, eu tive medo de botar no mato, por isso está aqui teu dinheiro, eu enterrei, está aqui o mesmo moeda, o mesmo talento. O seu Senhor não se agradou, porque não se agrada do crente que só vai se maldizendo, que só vive para baixo, só vive para baixo, ele não prospera. A Bíblia diz que o povo de Deus é comparado a uma árvore plantada a uma corrente de água, a uma beira do olho d'água. A Bíblia diz que essa pessoa é considerada como essa árvore, que não, a raiz dela nunca se abala. Esse é o crente verdadeiro. Tudo que ele produz no seu determinado tempo, dá o seu fruto. A Bíblia fala da árvore,
que no seu determinado tempo dá o seu fruto. Então assim é o crente. No determinado tempo, ele ganha a alma para Cristo através do seu testemunho. Alguém diz assim, eu conheci a Cristo olhando para fulano, que aquilo ali não é coisa deste mundo. Eu conheço que Deus está na vida daquela pessoa. Isso aí é fruto. Isso aí é fruto. Agora, quando o homem não confia em Deus, faz como este servo. Porque há dois tipos de servo. Eu falei já aqui muito sobre crença é uma coisa, mas o principal da crença é servo do Senhor, Salvador da tua alma. Esse é o ponto central para que tu vá para o céu, para que tu vá para onde está Jesus. O ponto central é ser servo. Servo quer dizer servir. Não sirvo a mim mesmo, mas eu sirvo aquele que pagou um preço tão caro, que foi resgatar eu do inferno. Porque todo homem, quando pecou Adão no jardim do Éden, todo homem foi separado de Deus. Todo homem. E Jesus Cristo veio resgatar esse homem. Por isso é que ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, será salvo. Crê e for batizado. Batismo simboliza, muitas pessoas não compreendem o que é a palavra batismo. Batismo não pode ser para uma criança, porque a criança não sabe o que é pecado. Batismo pela Bíblia é enterrando os teus maus costumes, é prometendo a Deus que agora é nova criatura, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo o quê? Nova vida, novo caminho, novos amigos, porque o homem não pode condenar ninguém, mas aqueles que são verdadeiramente amigos, ele confia, porque é mais do que irmão. Jesus disse que um amigo é mais do que irmão. Então este servo, quando o seu senhor recebeu a proposta lá, está aqui teu talento, talvez ele nunca imaginava, porque talvez muito crente não imagina que no dia final Jesus vai dizer para ele, muito crente não imagina não, que Jesus vai dizer para ele, afastai-vos de mim, para quem? Eu não vos conheço. Vai pegar para pastor, vai pegar para todo tipo de pessoa. Eu não vos conheço, afastai de mim, maldito, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também o homem que brinca com Deus também vai para lá. A mulher que brinca com Deus vai para lá. Quando ele disse, está aqui o teu talento, o seu Senhor disse, servo inútil e infiel. Inútil. Tem tanta pessoa na igreja, mas como tu pode dizer isso? Diga e posso provar. Tanta pessoa na igreja que ele não tem vida de estar em igreja coisa nenhuma. Ele é o pior lugar que ele vai. Se ele não quer mudar de vida, é o pior lugar que ele vai é para a igreja, porque lá ele vai. Nem entra pela porta, a Bíblia diz, e nem deixa os que querem entrar. Ele está com mau testemunho. Por isso o seu Senhor disse para este servo infiel, disse, servo inútil e infiel. Por quê? Eu podia ter botado o meu talento no banco. Eu chegasse, tinha mais. Confiei em ti e tu não serviu, a palavra é essa.
tu não serviu, tu não confiou. Pega o talento e entrega o que tem 10. Disse mais uma palavra muito pesada para o crente que não quer mudar de vida, que pensa que ser crente é só dizer eu aceito Jesus como meu Salvador. Não tem Salvador sem ter Senhor. Tu tem que andar retinho como o Senhor mandou. Senão tu não tem salvação, coisa nenhuma. Não existe salvação sem a pessoa ser servo fiel. Aí ele disse, entrega o que tem 10. E aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando a gente confia, multiplica as coisas na vida da gente. As bênçãos chegam na família da gente. Mas quando a gente não confia em Deus, quando a gente brinca com Deus, a situação é muito triste. Ele disse para este servo, ô servo inútil e infiel, tu tem alguma coisa e é tomada. Tomado e dado, até o que lhe tem será tomado. Quantas pessoas têm várias oportunidades, tem herança grande. Eu posso dizer e provar que eu conheço muita gente que recebeu herança grande, recebeu oportunidade grande. Alguém fez tudo por ele e ele não quis nada. Hoje é um derrotado. Assim este servo da parábola, ele foi tomado, disse até o que lhe tem será tomado. Tomou. Então, Deus, ele é justo. Não adianta nós brincar com ele, porque diz a Bíblia que ele é fogo consumidor. Alguém que prega Jesus só amor, é um miserável. Começa pelo pregador que prega Jesus só amor, é miserável. Está incentivando o povo a ser mais ruim. Jesus é amor, mas a Bíblia diz e prova, ele é fogo consumidor. Ele consome aquelas pessoas que brincam com fogo, porque ele é fogo, e eu nunca vi uma brincadeira com fogo que você se saia bem. Com Deus não é diferente. Não brinque de Deus. Não vá, mas tu está desafiando para o povo não ir para a igreja. Olha, a igreja, que é chamado templo, é bom tu ir para lá, é bom sempre tu estar lá para aprender mais, para estar em comunhão, porque quando tu ama teu irmão, tu gosta de estar perto dele e aprender mais da palavra de Deus. Na igreja é melhor, mas a igreja é lugar para quem quer Deus. Se tu não quer Deus, quer só enganar o próximo, trair tua mulher e ir para a igreja, trair teu marido e ir para a igreja, olha, é o pior lugar que tu vai. Pior lugar, porque tu tá lá naquela situação que Jesus disse, nem entra pela porta e nem deixa os que querem entrar. Alguém conhece tua situação, conhece o teu pecado, e aí ele está lá, atravessado na porta da igreja e não deixa ninguém entrar. Aí é chamado essa pessoa, tem um velho ditado que diz que é o morcego de igreja. Morcego de igreja, ele fica no teto. Mas para que ele serve, morcego de igreja? Para cagar quem está embaixo, para melar, para fazer o mal. Então assim é o crente que não quer ser gente, não quer nem ser gente, faça um cálculo, servo de Deus, servo fiel. Ele que gosta da igreja para enganar muitos. Compra, não paga. É tanta coisa. Tá cheio as igrejas.
Está cheio as igrejas desse tipo de gente. E eu desafio, faça uma avaliação e se converta. Porque se você não se converter, o seu pecado é maior do que o que não vai na igreja. Por quê? Porque você está vivendo de aparência. Deus condena aparência sem ser. Ou você é verdadeiro, ou é inútil tudo que você faz. Não adianta eu falar da Bíblia, mas eu não creio na Bíblia. Eu tenho essa certeza. Se o Espírito Santo de Deus desafiasse toda a igreja, quem acredita na Bíblia, ficava pouca gente dentro das igrejas. Porque acredita às vezes na conversa do pastor, acredita às vezes na conversa de alguém, seja ele quem for, acredita às vezes na conversa, mas não crê na Bíblia. Ele vai muito pelo que me disse. Muda de igreja quase todos os anos, porque disse que aquela igreja lá falou do meu pecado. Por isso eu vou mudar para aquela outra. Olha, não vai resolver a sua situação não. Não vai resolver a situação do homem pensando que Deus é besta, pensando que Deus é criança. Deus é mais do que o que a gente imagina. Não adianta tu te desculpar diante de Deus, não adianta. Porque Deus sabe muito bem. O apóstolo Pedro, uma certa ocasião, ele quis enganar Jesus. Aí, Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Jesus disse o que para Pedro? O apóstolo. Mas ele foi abençoado. Por quê? Porque a chave da nossa bênção se chama arrependimento. Entrega. Entrega a quem? Entrega a Jesus. E ele disse: Pedro, quando tu te converter, aqui está baseado lá no que eu falo, está na igreja, mas não é convertido. Ele disse: quando tu te converter, Pedro, apacenta minhas ovelhas, ama minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Quando tu te converter, mas ele estava 3 anos andando com Jesus e ele não tinha se convertido. Estou baseado e posso provar que é o caso do crente que está na igreja, gosta da igreja, só vive na igreja a vez, mas não é mais e nem menos do que o morcego de igreja. Morcego não vai chegar no céu. Ele chega no teto da igreja, mas não chega no céu. Então, eu quero dizer aqui mais uma vez: não queira ser também servo infiel, porque não tem salvação sem se tornar servo de Jesus. Mas também tem o servo infiel, cuidado. Mas ele disse que ser servo já está bom, já está bom. Mas tem que ser fiel, ter fidelidade. Andai no caminho. Na hora que tu tira o pé do caminho estreito, que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, não é os caminhos. Muitas pessoas pensam que nome de igreja resolve, pensa que religião resolve. Olha, eu vou falar aqui uma coisa que pouca gente talvez já parou para meditar. A palavra religião, muita gente talvez nem sabe o que é a palavra religião. Religião, ela é trazida pelo nome religação. Quando o homem pecou, ele foi separado de Deus. Quando Jesus veio, ele religou o homem a Deus. Então, aí entra a palavra religado. Religado a Deus através de Jesus Cristo. Aí os homens pegam e criam essa história de religião. Não tem negócio de grupo, porque religião simboliza um grupo. Não tem grupo, tem religar.
Religar quer dizer individual. Tu te liga a Deus individual. Nem o pai pode ligar o filho a Deus. Nem o filho pode ligar o pai. Nem a esposa, que é uma banda do marido. O marido é uma banda da esposa, pela Bíblia. Não pode ligar o homem a Deus. Nem a sua esposa, nem seu esposo. Não pode ligar. Por quê? Porque é individual, você tem que se ligar a Deus, então aí chama a palavra religada a Deus, aí chama religioso. Não fazer parte de uma religião, porque muitas pessoas, quando a gente fala do amor de Deus, ela diz assim, mas eu também tenho uma religião. Primeiro, mentirosa, não comprou. Quando a gente tem uma coisa, ou ganhou ou comprou. Ela nem ganhou e nem comprou. Então ela não é religião, ela tem que ser religioso. Religioso a quem? A Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, der lugar à palavra de Deus, ler e ouvir, porque muitas vezes a pessoa só quer ler, não quer que desça para o seu coração. Tem que ler, tem também que ouvir, porque bem-aventurado também só os que ouvem, porque eu sou analfabeto. Mas eu digo e desafio, você não vai me enganar, porque a palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo para quem dá lugar. Se você der lugar ao Espírito Santo, você tem revelação da palavra de Deus. Porque a pessoa diz assim, mas não acredita, a pessoa é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, e fala da palavra de Deus. E se eu falei aqui coisa que não é da palavra de Deus, eu quero que vocês, a um particular, me chame a atenção e me prove que eu estou falando fora da Bíblia. Porque eu não estou aqui para falar fora da Bíblia, eu estou aqui para falar da Bíblia. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Clara, me ajuda. Pega o celular ali, pega. Pega o celular ali. Segura ele e... Pode... Pra baixo até que ele sai. Pra baixo.